Vamos à nossa questão comentada de hoje da banca Fundação Cefet Minas. E aí, no ano de 2019, o Cefet fez a seguinte questão sobre verbo na tela. Leia o título do texto. Alguém previu que 2019 é imprevisível? Respectivamente, o tempo pretérito, o modo e a conjugação do verbo previu estão corretamente relacionados em. Eu não sei se você se lembra desses detalhezinhos, mas coloque a memória para funcionar, pause a sua tela, pense no que você marcaria para a gente fazer em seguida uma breve revisão. Olha só, gente. Quando alguém pergunta se alguém previu que 2019 é imprevisível, mesmo que tenha uma interrogação, eu não estou colocando em dúvida. Ele está dizendo assim, 2019 é imprevisível. Então, o tom dessa frase é um tom afirmativo. E aí, isso tem a ver com uma das coisas que foram perguntadas aí, ligada à noção dos modos verbais, que são 3. Então, existe o modo verbal chamado indicativo, o modo verbal chamado subjuntivo e o modo verbal chamado imperativo. Então, eu sempre vou ter uma frase no indicativo quando houver um tom de declaração. Então, sempre que alguém declarar alguma coisa afirmando ou negando, mas com esse tom de certeza, ou esse tom afirmativo, nós teremos o tal do modo indicativo. Então, eu vou dizer assim, o ano começou chuvoso. A partir do momento que eu falo que o ano começou chuvoso, se eu estou afirmando alguma coisa, esse verbo está no indicativo. Por exemplo, não gosto de viagens longas. Se eu tivesse um teletransporte, seria muito melhor. Não gosto de viagens longas. Tem um não. Mas, de toda forma, eu estou afirmando, estou fazendo uma declaração. Então, esse gosto é um verbo que está no indicativo. Portanto, meu amigo, quando eu falo, alguém previu que 2019 é imprevisível, apesar dessa pergunta, as pessoas estão querendo dizer assim, esse ano é imprevisível, alguém previu isso? Então, se o tom é de afirmação, na tela, nós temos aí o modo indicativo. Então, só por esse detalhe, nós não vamos marcar a letra B de bola, porque tem subjuntivo, e nem a letra D de dado, porque tem subjuntivo. Vem cá. O chamado modo subjuntivo, ao contrário do que nós vimos no anterior, o modo subjuntivo, ele exprime dúvida. Ele representa não uma certeza, mas ele representa uma hipótese. Então, quando a gente fala, por exemplo, que talvez chova ainda hoje, já que o ano começou chuvoso, talvez chova ainda hoje. Esse chova é, portanto, um verbo no modo subjuntivo. E ainda teríamos o tal do modo imperativo, que eu tenho a impressão que, assim como eu, vários de vocês foram a vida inteira direcionados a pensar que imperativo exprime ordem. Até os professores dizem assim, olha, é só você lembrar do imperador. O imperador é que mandava, que ordenava. Mas fica parecendo que ordem é uma coisa meio deselegante, meio indelicada, porque também, mais suavemente, pode ser um pedido,
pode ser uma sugestão, pode ser uma orientação, não precisa ser uma ordem. De um modo geral, o modo imperativo, ele estabelece aquilo que a gente chama de uma interlocução. Quem é o meu interlocutor? O meu interlocutor é a pessoa que eu me dirijo, é a pessoa com quem eu falo. Portanto, eu diria, por exemplo, assim, por favor, apague a luz. Eu não estou dando uma ordem, eu estou pedindo um favor. Mas a hora que eu faço um apelo para alguém, eu peço ao meu interlocutor que apague a luz. Isso quer dizer que isso seria o modo imperativo, ok? Então vamos lá na tela. Sobraram 3. A letra A, a letra C e a letra E, que falam em modo indicativo. Agora, eles querem saber sobre o verbo previu. Previu é uma forma do verbo previr. E aí, dá para a gente falar sobre as conjugações verbais. Esse é um assunto que não é muito comum, nem muito frequente em prova. E a coisa é muito mais fácil do que você pensa. Por exemplo, andou 3 horas sem parar. Andou é uma forma do verbo andar. Então, o verbo andar, o verbo aproximar, o verbo invejar, ou todos os verbos que terminam em ar, representam o que se chama primeira conjugação. Deus escreve certo por linhas tortas. Escreve é do verbo escrever, assim como fazer, retroceder, amanhecer, são verbos da segunda conjugação. Ela sorriu para mim, tímida. Sorriu é uma forma do verbo sorrir, assim como divertir, iludir, dirigir, são verbos da terceira conjugação. Então, eu determino a conjugação verbal pela vogal do infinitivo. Previu é do verbo previr, na tela. Se é do verbo previr, é da terceira conjugação. Portanto, não é a letra A e não é a letra E. Acertou a questão quem marcou, aliás, a letra. Então, nós temos aí um modo indicativo, previu, do verbo previr. Opa, peraí, vem aqui comigo, eu estou fazendo uma bobagem. Quase que essa bobagem fique reversível. Eu já tinha tirado subjuntivo, continuo tirando. Previr é do verbo prever. Previu. Viu antes, é de ver antes, é prever. É da segunda conjugação, vai lá na tela, agora sim. Se é da segunda conjugação, eu vou tirar então a letra C, que fala que é a terceira. E nós estamos entre a letra A, indicativo com segunda, e a letra E, indicativo com segunda. Entre A e E, acertou a questão quem marcou a letra A. Vem cá. O que é pretérito perfeito? O pretérito perfeito é quando eu faço uma afirmação de algo que já aconteceu e imprimo um tom de certeza. Ele previu que o acidente aconteceria. Fato. Ele não previu que as coisas poderiam mudar. Estou afirmando. O pretérito mais que perfeito, nós brasileiros usamos a forma composta. Em vez de falar ele previu, a gente fala ele tinha previsto. Ou quando eu falo assim, eu havia estudado. Ou quando eu falo assim, nós tínhamos nos reunido. Ou quando eu digo assim, eles haviam conseguido. Se eu tenho um verbo ter ou haver, mas um particípio, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Só que o pretérito mais que perfeito, na forma simples, tem uma marquinha RA, previra, sofrera,
comprara, organizara, que o brasileiro não usa. Então, verbo é uma coisa muito complexa. É uma teoria muito longa. Eu estou trazendo para você essa questão, principalmente se você vai fazer alguma prova organizada pela Fundação Cefet Minas. Se eu estou fazendo questão dessa banca, porque no momento da gravação há concurso aberto a ser realizado por essa banca. E eu acho que você, mais do que outras pessoas, precisa estudar verbo. Então, vou te dar uma dica. Vai lá no meu site, olha lá, www.ricardoerce.com.br e procure um produto chamado Cardápio de Português. Verbo. Vem cá. O nome cardápio é porque você pode escolher, assim como faz na comida, o que você quer comer, o que você precisa para se nutrir. Então, eu tenho vários temas de vários assuntos. Inclusive, tem um pacotão, que é o combo. Mas se você quiser estudar só verbo, ou começar a estudar por verbo, porque temos modos independentes, procure lá o cardápio de português. Vai lá, www.ricardoerce.com.br.